pessoal! Estamos de volta ao nosso curso de cálculo. No encontro passado, estudamos o esboço do gráfico de uma função. Hoje vamos ver as formas indeterminadas e a regra de L'Hopital. A figura mostra um campo de temperatura que foi simulado utilizando um software baseado no método dos elementos finitos. Então, foi simulado um processo de soldagem, o TIG, que quer dizer tungstênio inerte gás. Nessa parte vermelha, temos aqui a poça de fusão. A fonte de calor utilizada na modelagem foi a dupla elipsoide proposta por Goldar. Então, utilizamos uma placa de aço ASTM-H36 com formato retangular de 60 mm por 50 mm e 3 mm de espessura. Então, era uma chapa fina que foi soldada sem material de adição. Nós levamos em consideração também as propriedades termofísicas do material, tais como calor específico, massa específica e condutividade térmica em função da temperatura. Temos aqui o gráfico temperatura-tempo, onde mostra que a passagem da fonte de calor durante a operação de soldagem provoca variações de temperatura nos diversos pontos da junta. Então, esse gráfico aqui mostrado, temos aqui 4 curvas, eles são chamados de ciclos térmicos. Quanto mais próximo da linha de fusão, aqui em vermelho, mais o ponto vai ter uma temperatura máxima que é atingida. Esses ciclos térmicos foram levantados numericamente e mais afastados da linha de fusão. Observe que quanto mais afastado, menor é a temperatura máxima ou temperatura de pico que esse ponto vai ter. Já um outro gráfico aqui mostrado, esse segundo gráfico, mostra a temperatura em função da distância. Quanto mais afastado, como nós falamos, da linha aqui de solda, menor vai ser a temperatura máxima. Foram levantadas, num trabalho de pesquisa, diversas curvas de ciclo térmicos a cada 1 milímetro de distância e com resultados da temperatura máxima foi traçado esse gráfico aqui de repartição térmica que mostra a temperatura em função da distância em milímetros. Essa repartição térmica ela é uma função obtida a partir da análise de todos os pontos do ciclo térmico, mostrando assim a variação da temperatura de pico com a distância ao centro do cordão de solda na direção perpendicular a este. Então, temos aqui essa equação que foi obtida numericamente, onde a temperatura em graus Celsius é dada por 738,99 mais 1.343,62 exponencial elevado a menos 0,184D, esse D é a distância. Observe que o domínio dessa função vai de 0 a 30 milímetros. A nossa placa tinha 60 milímetros e o centro do cordão está a uma distância de 30 milímetros. Mas observe a simetria. Ou seja, se você quer obter valores negativos aqui a partir do zero, você pode pegar o módulo aqui do valor e substituir, e você vai ver que isso é uma função par, uma função simétrica, que tem o mesmo valor da temperatura para o módulo da distância. Nós vamos determinar o limite quando d tende para zero dessa função. Então, se nós substituirmos d igual a zero, ficamos aqui com e elevado a menos 0,184 vezes zero, que seria zero, mas e elevado a zero é igual a 1. Então, ficamos aqui com 1.343,62 mais 738,9. Esse limite, quando d tende para zero, dessa função t, seria 2.082,61 graus Celsius. Observe que esse limite não teve nenhuma indeterminação, como nós vimos em aulas anteriores, do tipo 0 sobre 0, ou infinito sobre infinito. Já esse limite agora, se nós quisermos determinar o limite dessa função t, quando d tende para mais infinito, basta substituir infinito no lugar de d, então ficamos com menos 0,184 vezes infinito, que daria menos infinito. Mas nós já vimos em aulas anteriores que e elevado a menos infinito é zero, vezes essa
constante, daria zero. Então, ficamos que a temperatura, esse limite, quando d tende para mais infinito, seria 738,99 graus Celsius. A equação mostrada foi obtida através de um trabalho de pesquisa com um estudante de iniciação científica do curso técnico em mecânica do Instituto Federal de Pernambuco. Eu vou deixar na descrição do vídeo o link para que vocês tenham acesso a esse relatório de pesquisa e possam saber mais sobre este assunto. Imagine agora, se em uma pesquisa tivéssemos um limite, como esse exemplo mostrado, o limite quando x tende a 1 dessa função, que quando substituíssemos o valor 1, desse uma indeterminação, como vimos anteriormente, do tipo 0 sobre 0 ou infinito sobre infinito. Mas essa indeterminação fosse muito difícil de fazer uma manipulação algébrica ou até mesmo impossível. Na aula de hoje, nós vamos ver como determinar esses limites utilizando a derivada, que nós estudamos em aulas anteriores. Ou seja, o limite, nós utilizamos para servir de base para aprendermos a derivada, como chegar naquelas regras práticas de derivação. Hoje, nós vamos aplicar a derivada para resolver os limites, através de uma regra conhecida como regra de L'Hopital. Iremos resolver esse limite daqui a pouquinho. Antes disso, vamos rever alguns limites que resolvemos em aulas anteriores. Por exemplo, esse limite quando x tende a 2, de x ao quadrado menos 4 sobre x menos 2. Lembram que nós fizemos esse limite e quando substituímos ele vai dar 0 sobre 0, uma indeterminação, e nós fazíamos uma manipulação algébrica. Por exemplo, dizíamos que aqui é x menos 2 vezes x mais 2, para poder simplificar quando x era diferente de 2. Observe hoje que nós vamos fazer o seguinte, vamos derivar a função de cima e a função de baixo. Observe que nós não vamos utilizar a regra do quociente. Iremos apenas derivar o numerador e derivar o denominador. Fazendo a derivada de x ao quadrado menos 4, temos aqui que é 2x, derivada de menos 2 e de menos 4 são constantes, é 0, e a derivada da função identidade igual a 1. Esse limite ele tem uma determinação do tipo 0 sobre 0, ok? Se substituíssemos 2 aqui, daria 0 sobre 0, e nós resolvemos diversos desse limite na nossa aula 4 de propriedade dos limites. Você pode voltar a assistir essa aula e ver a resolução de vários limites que vamos fazer nessa aula. Só que hoje, nós derivamos o numerador e o denominador e vamos substituir x igual a 2. 2 vezes 2, 4 sobre 1. Ficaríamos que esse limite é igual a 4. Se substituirmos aqui 2, ficaríamos com 4 dividido por 1, que é igual a 4. Observe que utilizamos uma metodologia diferente do que estávamos fazendo anteriormente. Resolvemos também na aula 4 de propriedade de limite, esse limite de função racional, onde temos uma função de terceiro grau no denominador e uma de segundo grau no denominador. Lembram que lá, na nossa aula 4, nós tivemos que determinar as raízes dessas equações para podermos fatorá-las e depois simplificar para tirar a indeterminação. Então, por exemplo, tivemos muito trabalho numa equação de terceiro grau, tivemos que achar uma raiz, depois aplicar Ruffini para poder simplificar e resolver essa questão. Hoje nós vamos aplicar a mesma metodologia que fizemos com o limite de cima. Vamos derivar o numerador e derivar o denominador. Então, temos aqui a derivada de x ao cubo, 3x ao quadrado, menos derivada de x ao quadrado, 2x, menos derivada de 2x, ficaria 2. Ok? No numerador. No denominador, temos aqui 2x ao quadrado, então a derivada seria 4x, menos derivada de 10x, então ficamos com menos 10, e a derivada de 12, que é uma constante, seria 0. Ok? Então, derivamos o numerador e o denominador. Observe, quando substituirmos x igual a 2 nessa função, ficamos com 3 vezes 2 ao quadrado, menos 2 vezes 2, menos 2.
Embaixo, com 4 vezes 2, menos 10. Em cima, temos aqui 4 vezes 3, 12, menos 2 vezes 2, 4, menos 2, menos 6. Então, 12 menos 6, ficamos com 6 no numerador, dividido por menos 2, que seria 8 menos 10, menos 2. Fazendo essa divisão, ficamos com 6 dividido por menos 2, então temos que o valor desse limite é menos 3. Observe como encontramos esse limite rapidamente. Anteriormente, na aula 4, você vê que foi um passo bem demorado. Ali nós não estávamos prontos para aplicar a regra de L'Hopital, que estamos vendo agora, porque nós não sabíamos derivar ainda. Então, primeiro nós tivemos que aprender o limite para aprender a derivar. Uma vez sabendo derivada, agora nós vamos aplicar a derivada para resolver aquele limite. E vejam como fica simples, ok? Lembram também de outro limite, que era o limite quando x tende a 1, de raiz quinta de x menos 1 sobre x menos 1, que nós nessa aula também fizemos uma revisão de fatoração e mostramos que a quinta menos b a quinta é a menos b, que multiplica a ao quarta mais a ao cubo b, mais a ao quadrado b2, ou seja, à medida que o a vai diminuindo, o b vai aumentando até chegar em b elevado a 4. Como estamos fatorando no expoente 5, né? O A e o B aqui nesse produto está elevado à quarta potência, diminui 1. E como aqui é menos, aqui começa com menos, então A menos B, e o restante, todos os sinais são mais. Então, nós precisamos utilizar essas técnicas de fatoração para fazer a manipulação e resolver o limite, ok? Mas observe que, como a regra de L'Hopital, ficaria fácil resolver essa questão. Se nós derivássemos aqui menos 1, tanto em cima como embaixo, daria 0. A derivada da função identidade é 1. E raiz quinta de x é x elevado a 1/5, se transformarmos numa fração. Então, para fazermos a derivada, ficaríamos com x elevado a 1/5 menos 1, aqui da função, dividido por x menos 1, ok? Então, fazendo a derivada do numerador e denominador, já vimos que menos 1 é constante, a derivada é 0, derivada de x é 1, x elevado a 1/5, pela regra da potência, 1/5 vem para frente, x elevado a 1/5 menos 1, que seria menos 4/5. Ok? Uma vez derivado o numerador e o denominador, agora já podemos substituir 1 para ver se vai ficar indeterminado. Mas observe que não. Se substituirmos aqui em x1, ficamos com 1 elevado a menos 4/5, que seria 1, vezes 1/5. Ok? E se fizermos esse produto, vamos ter que esse limite é igual a 1/5. Então, você pode voltar na nossa aula 4 e ver o trabalho que tivemos para determinar esse limite quando não sabíamos derivada. Então, a regra de L'Hopital é bem legal e ela, para a gente, vai simplificar muito esses cálculos de limite. Vamos fazer mais um, que em outra aula você pode também voltar. Nós fizemos a demonstração desse limite, que é o limite trigonométrico fundamental, que era o limite quando x tende para 0, de seno de x sobre x. Lembram que nós demonstramos pelo teorema do confronto, utilizando trigonometria, fomos lá no ciclo trigonométrico, fizemos várias distâncias e chegamos no valor. Se utilizarmos essa regra de L'Hopital, se derivarmos aqui o denominador, a derivada de x é 1, e já sabemos que a derivada do seno é o cosseno. Então, esse limite será igual ao limite quando x tende a 0, de cosseno de x sobre 1. Ou seja, o limite quando x tende a 0 de cosseno x. Se substituirmos 0 em cosseno, cosseno de 0 é igual a 1. Ok? Então, ficamos que esse limite trigonométrico fundamental é igual a 1. Ok? Então, bem legal. E a gente, desde já, dá as boas-vindas à regra de L'Hopital. Ok? Muitos alunos, às vezes, ficam com raiva, porque na primeira prova você não pode utilizar a regra de L'Hopital. Vocês observaram nas questões, em geral, todas as provas de cálculo 1, é proibido usar L'Hopital quando se está estudando limite. Uma vez aprendido limite e compreendido os conceitos de derivada e a regra prática, aí agora todo mundo vai querer fazer por L'Hopital. Iremos oficializar a regra de L'Hopital.
Temos aqui o limite quando x tende a A de uma função f de x sobre uma função g de x, nós podemos dizer que é igual ao limite quando x tende para A de f' de x dividido por g' de x. Observe aqui que g' de x tem que ser diferente de zero, porque aqui na derivada não podemos dividir por zero. Uma coisa bem legal é que a regra de L'Hopital afirma que o limite de uma função quociente é igual ao limite dos quocientes de suas derivadas. Lembrando que f de x e g de x, elas precisam ser diferenciáveis, ou seja, elas têm que ser deriváveis. Essa regra é válida quando temos uma forma indeterminada do tipo 0 sobre 0, como fizemos anteriormente em diversas questões, e também do tipo infinito sobre infinito. Então, quando temos formas indeterminadas desses dois tipos, nós podemos aplicar a regra de L'Hopital. Mas quem foi L'Hopital? Na realidade, ele tinha um título de marquês. O Marquês de L'Hopital era um nobre francês, cujo nome era Guillaume François Antoine de L'Hopital. Então, esse nobre francês, na realidade, ele não descobriu essa regra que leva ao seu nome, ok? Quem descobriu essa regra, na realidade, foi John Bernoulli, que é um matemático suíço, que fez um acordo um tanto interessante com L'Hopital, né? Os dois tinham um acordo que dava os direitos da descoberta de Bernoulli para o Marquês de L'Hopital. Então, provavelmente, L'Hopital financiava as pesquisas, mas aí ficou com o nome de L'Hopital, a regra até hoje. Também uma coisa que eu chamo a atenção é que muitas vezes alguns estudantes tentam fazer a função derivada aí desse quociente e erram as questões. Observe que nós não estamos aplicando a regra do quociente. Nós estamos fazendo a derivada do numerador, da função que está no numerador, e da função que está no denominador. Ok? Outro detalhe é que essa regra é válida, é bem óbvio, se o limite do lado direito, ele tem que existir. Ou seja, ele tem que dar um valor real, ou mais infinito ou menos infinito. E a condição é que g' de x seja diferente de zero. Vamos demonstrar essa regra de L'Hopital para uma situação bem particular, onde f de A e g de A igual a zero. Então, vamos considerar o limite quando x tende a A dessa razão aqui de duas funções é igual ao limite quando x tende a A das razões aí da derivada dessas funções separadamente. Então, se considerarmos que essas duas funções são deriváveis, são diferenciáveis, e f' de x e g' de x são contínuas, vamos provar essa regra para um caso particular, 0 sobre 0. Ou seja, quando f de A e g de A são iguais a zero. Então, vamos imaginar aqui que o limite de x tende a A, nós vamos fazer aqui a derivada de x dividido pela derivada de g, da função g. Então, ficamos com f' de A dividido por g' de A. Mas nós vimos a definição de derivada no ponto na primeira aula de derivada, ok? Então, f' de A é dado pelo limite quando x tende a A de f de x menos f de A dividido por x menos A. G' de A também, pela mesma definição, temos aqui o limite quando x tende a A de g de x menos g de A sobre x menos A. Temos aí uma divisão, então nós podemos escrever um só limite, é o limite quando x tende a A, e fazer essa divisão aqui de frações, ok? Mas observe que nós podemos simplificar x menos A com x menos A e ficamos com o limite quando x tende a A de f de x menos f de A dividido por g de x menos g de A. Ok? Então, ficamos aí com esse limite, mas notem que no início dissemos que íamos fazer essa regra para f de A igual a zero e g de A igual a zero. Se substituirmos aqui 0 e 0, ficamos com o limite quando x tende a A de f de x
menos 0 dividido por g de x menos 0, ok? O que seria o limite quando x tende a A de f de x dividido por g de x. Observe que partimos do limite quando x tende a A de f' de x sobre g' de x. Então, vemos aqui que essa regra é verdade para esse caso particular específico. Vamos voltar àquela questão do início da nossa aula. Temos aí o limite quando x tende a 1 da nossa função, que é cosseno de x menos 1, mais ln de x menos 1, dividido por essa função do segundo grau no denominador. Se nós substituirmos 1 nessa equação, temos aqui o cosseno de 1 menos 1, ficaria o cosseno de 0, que é igual a 1, mais ln de 1 a gente sabe que é 0, e se subtrairmos 1 menos 1, daria 0. Então, temos o denominador igual a 0, e substituindo 1 no denominador, ficamos com 1 ao quadrado, 1, mais 3, 4, menos 4, então ficamos com indeterminação do tipo 0 sobre 0. Nós queremos determinar esse limite, mas temos uma indeterminação 0 sobre 0, que é bem mais complicada de fazer com manipulação algébrica, porque aí tem a função cosseno, tem a função ln, então teria muito trabalho. Então tem caso que é até mesmo praticamente impossível fazer um limite desse por manipulação algébrica. Agora nós podemos aplicar a regra de L'Hopital, uma vez que temos uma indeterminação tipo 0 sobre 0, e vimos que ela pode ser usada o 0 sobre 0 ou indeterminações do tipo infinito sobre infinito, ok? Vamos derivar aqui o cosseno de x menos 1. A derivada do cosseno é menos o seno, então ficamos aqui com menos seno de x menos 1, vezes a derivada de x menos 1, não se esqueça da regra da cadeia. Como menos 1 é constante, ficamos com a derivada de x, que é 1. Então, menos seno de x, x menos 1, vezes 1, mais derivada de ln de x é 1 sobre x, menos a derivada de menos 1 aqui, que é 0, que é uma constante, então ficamos com mais 1 sobre x. E derivar essa função aqui do segundo grau, ficamos com 2x menos 4, e derivada de 3, que é constante, é 0. E agora vamos substituir o valor 1 nessa equação. Substituindo 1, ficamos com seno de 1 menos 1, que é 0, seno de 0 é 0, vezes 1 é 0, e ficamos aqui mais 1 sobre x. Então, temos aqui 1 sobre 1, que é igual a 1, e no denominador, 2 vezes 1, que é 2, menos 4, ficamos com menos 2. Temos aí que esse limite é menos meio. Vemos aqui um trecho do gráfico dessa função e confirma aqui que quando x é 1, esse intervalo aqui é aberto, porque não faz parte do domínio da função. Então, temos aqui, quando x é igual a 1, temos que y é igual a meio, ok? No limite, né? Lembrando que isso aí é um ponto que não faz parte do domínio. Porque se você substitui 1, esse ponto aqui não faz parte do domínio da função. Vamos fazer um outro limite, que é o limite quando t tende a 0, de e elevado a 2t menos 1 sobre o seno de t. Se nós substituirmos t igual a 0, temos aqui e elevado a 0 seria 1, menos 1 seria 0, sobre o seno de 0, temos uma nova indeterminação do tipo 0 sobre 0, ok? Vamos aplicar a regra de L'Hopital, a derivada de menos 1 é 0, temos aqui e elevado a 2t, a derivada da exponencial ela mesma, vezes 2 pela regra da cadeia, a derivada de 2t, dividido pelo cosseno de t, que é a derivada do seno. Se substituirmos agora t igual a 0, então ficaria e elevado a 2t, 2 vezes 0 é igual a 0, mas lembrem-se que e elevado a 0 é igual a 1. 1 vezes 2 ficaria 2, dividido pelo cosseno de 0, que é igual a 1. Ok? Então, temos 2 dividido por 1, esse limite é igual a 2. Então, vejam que rapidamente nós fazemos esses limites que pareciam ser complicados fazer com manipulações algébricas. Vamos fazer agora o limite quando x tende para infinito, para mais infinito, de e elevado a x dividido por 3x ao cubo.
Um detalhe também da regra de L'Hopital, que nós não falamos, é que ele pode ser utilizado para limites no infinito, ou seja, quando o x tende para mais infinito e quando o x tende para menos infinito. Se você substituir aqui, e elevado a infinito vai dar infinito, e 3 vezes o infinito ao cubo, mais infinito ao cubo, ficamos com infinito. Então, agora nós temos uma indeterminação do tipo infinito sobre infinito. Então, podemos aplicar a regra de L'Hopital para esse tipo de indeterminação. Vamos fazer a derivada, ok? Então, ficamos aí com o limite, quando x tende para mais infinito, derivada de e elevado a x é o próprio e elevado a x, e a derivada de 3x ao cubo seria aqui 3 vezes 3, 9, uma função potência, tirando 1 do expoente, ficamos com 9x ao quadrado. Se substituirmos agora nesse limite, ficamos com e elevado a infinito, que vai dar infinito, dividido por 9, infinito ao quadrado. Infinito ao quadrado é infinito, vezes 9 daria infinito. Ou seja, continuamos com a indeterminação infinito sobre infinito. Então, qual o primeiro detalhe dessa regra? Você pode aplicar quantas vezes você quiser no limite, desde que ele ainda permaneça indeterminado. Como o nosso limite está indeterminado, nós podemos aplicar novamente a regra de L'Hopital e derivar o numerador e o denominador. Ok? Então, a derivada de e elevado a x continua e elevado a x, e a derivada de 9x ao quadrado ficamos com 18x. Se substituirmos agora o infinito, ficamos com e elevado a infinito, que é infinito, dividido por 18 vezes infinito, que seria infinito novamente. Então, ficamos com outra indeterminação do tipo infinito sobre infinito e podemos aplicar novamente a regra de L'Hopital, quantas vezes forem necessárias. Então, vamos derivar novamente a derivada de e elevado a x é e elevado a x, e a derivada de 18x ficamos com 18. Se substituirmos agora, e elevado a infinito, se nós observarmos, vai dar infinito. Mas agora vamos dividir o infinito por uma constante, que é 18. Ou seja, o infinito dividido por 18 continua sendo um número ainda muito alto. Então, temos aí que não é mais uma indeterminação, e o limite quando x tende a mais infinito dessa função é igual a mais infinito. Ok? Então, bem interessante aí, se liguem nesse detalhe, que a regra de L'Hopital pode ser utilizada várias vezes enquanto o limite for indeterminado. Então, temos aí esse limite igual a mais infinito. Vamos fazer um outro limite, também com x tendendo para mais infinito, agora do ln de x dividido por x elevado a 1/3. Ok? Se substituirmos aqui, o limite quando x tende para mais infinito, vamos substituir aqui x, então ficamos ln de infinito. O ln de infinito, se você olhar o gráfico da função logaritmo, quando x vai para mais infinito, o logaritmo também, a curva tende para ir para mais infinito, ok? E infinito elevado a 1/3 também é um número muito alto. Então, continuamos a ter uma indeterminação do tipo infinito sobre infinito e podemos utilizar a regra de L'Hopital. A derivada da função ln de x é 1 sobre x, e aqui podemos utilizar a regra da potência, que seria 1/3 de x elevado a 1/3 menos 1. Ok? Então, ficamos aqui 1/3 de x elevado a 1/3 menos 1, que é 2/3. Ok? Se substituirmos agora o infinito, temos aqui 1 sobre infinito, que daria 0, ok? E infinito elevado a menos 2/3, esse limite também vai tender para 0. Então, ficamos com a outra indeterminação. Saímos de um infinito sobre infinito para um 0 sobre 0. Aí talvez você pense, então vou derivar de novo, numerador e numerador, aplica L'Hopital, né? L'Hopital nele aí. Então, vamos lá e vamos derivar e achar o limite. Se você faz isso, dependendo da função, às vezes piora a situação. Então, tem caso que quando você aplica L'Hopital, às vezes piora. Você vai encontrar funções mais complicadas. E em alguns casos,
você pode simplificar aqui, tá? Ao invés de aplicar diretamente L'Hopital. Mesmo sendo indeterminado, se nós dividirmos aqui 1 sobre x, que é igual a x elevado a menos 1, dividido por x elevado a menos 2 terços, nós temos aqui a determinação 0 sobre 0, né, como falamos anteriormente. Se nós dividirmos x a menos 1 dividido por x elevado a menos 2 terços, ok? Então, ficamos aqui, divisão de potência de mesma base. Vamos repetir a base e subtrair os expoentes. Mas aqui já tem um menos, então menos com menos daria mais. Então, ficamos com menos 1 mais 2 terços, que seria igual a x elevado a menos 1 terço. Ok? Então, nós podemos substituir essas x elevado, essas duas potências, por uma única, que seria x elevado a menos 1 terço, e vamos inverter essa fração aqui, 1 terço, fazendo uma divisão simples de fração. Então, o limite de x tendendo a infinito de 3 vezes x elevado a 1 terço. Se substituirmos agora infinito, observe que tínhamos indeterminação 0 sobre 0. Mas agora, só o fato de simplificar essa potência, ficamos aqui com infinito elevado a menos 1 terço. Se nós invertêssemos aqui, ó, x elevado a menos 1 terço é 1 sobre x elevado a 1 terço, observe que x elevado a 1 terço, quando x é infinito, vai dar um número muito alto. Então, 1 dividido por infinito vai tender a 0. Ou seja, vai ser um número bem pertinho de 0, então esse limite vai para 0. Então, 3 vezes 0, ok? Ficaríamos com 0. Ok? Então, esse limite aqui, nós aplicamos L'Hopital, porque ele era indeterminado, infinito sobre infinito. Depois ele deu um outro limite indeterminado, que nós poderíamos aplicar a regra de L'Hopital, mas não aplicamos, preferimos manipular algebricamente e vimos que já retiramos a indeterminação, ok? Porque se você aplica L'Hopital de novo, corre o risco de piorar a questão e às vezes fica sem solução, ok? Então, temos aqui, você aqui escrevendo de um outro jeito, né? 3 sobre raiz cúbica de x, que seria x elevado a menos 1 terço, substituindo aqui infinito, a raiz cúbica de infinito é infinito, por isso que 3 dividido por infinito é igual a 0. Ok? Então, temos aí esse limite. E vamos fazer um limite bem simples, que é uma razão de uma função de terceiro grau dividido por uma função de primeiro, quando x tende a 1. Nós vamos aplicar a regra de L'Hopital. Então, temos aí o limite. Se derivarmos aqui as duas constantes, já é 0. A derivada de 2x é 2. E derivada de x ao cubo, ficamos com 3x ao quadrado sobre 2. Se substituirmos o valor de x igual a 1, ficamos com 3 vezes 1 ao quadrado sobre 2, que vai resultar na resposta de 3 meios. Ok? Então, uma questão bem fácil. Correto? Não. Muito cuidado com isso. Então, às vezes, os alunos estão tão acostumados a fazer limites indeterminados que, às vezes, você coloca numa prova um limite que não é indeterminado e todo mundo corre para aplicar L'Hopital cegamente ou loucamente, vai lá, aplica L'Hopital em todo limite que vê. E essa resposta está totalmente incorreta, né? Muita atenção. Qual o erro dessa questão? Nós aplicamos L'Hopital numa questão que o limite não era indeterminado. Então, você vai ser conduzido a uma resposta errada. Lembrem-se que L'Hopital se aplica para a indeterminação do tipo 0 sobre 0 ou infinito sobre infinito. Então, aqui nós nem testamos e já fomos aplicando direto L'Hopital. Então, veja que limite legal, né? Limite quando x tende a 1 dessa função, é só substituir 1. A gente nem tinha testado. Então, vai dar aqui, ó, 1 ao cubo 1 mais 4, 5, dividido por 2 vezes 1, 2, menos 1 é 1. Então, esse limite, a resposta dele é 5, ok? E nós fomos aplicar L'Hopital e encontramos 3 meios. Então, muito cuidado, muita atenção de sempre ter esse cuidado de substituir os valores para ver se realmente vai dar uma indeterminação. Ok? Então, temos aí que a resposta desse limite é igual a 5. Vamos fechar também o seguinte detalhe.
Ah, mas eu apliquei L'Hopital quando x tende a 1, quando x tende a 2. Não importa o valor que x está tendendo. O que interessa para aplicar L'Hopital é que seja um limite indeterminado. Nesses dois tipos de indeterminação. Mas nós vimos também, agora há pouco, que poderia ser aplicado para limites no infinito, quando x tende para mais infinito ou menos infinito. Mas aqui eu quero deixar também registrado que nós podemos aplicar a regra de L'Hopital para limites laterais, quando x tende a um A pela direita ou pela esquerda. Até agora, estudamos duas formas indeterminadas em que estamos aplicando a regra de L'Hopital, a forma zero sobre zero, infinito sobre infinito. Mas eu gostaria de destacar que existem 7 formas indeterminadas, das quais nós estamos trabalhando hoje com duas, mas imagine que se aparecesse o produto zero vezes infinito. Esse produto, ele é indeterminado. Então, nós vamos resolver um exercício envolvendo esse produto indeterminado, assim como infinito menos infinito também é nossa quarta forma indeterminada. Observe que as duas primeiras são de divisão, duas formas indeterminadas, cuja operação é divisão. Temos um produto indeterminado, que é zero vezes infinito, e uma subtração, que é infinito menos infinito. Observe que infinito mais infinito, ela é determinado. Ou seja, infinito mais infinito dá infinito. Mas infinito menos infinito é uma forma indeterminada. E temos, por fim, mais 3 operações de potenciação, que seria 0 elevado a 0, 1 elevado a infinito e infinito elevado a 0. Então, temos aí as 7 formas indeterminadas. Duas, nós vimos que podemos aplicar a forma de L'Hopital, mas para as outras 5, nós vamos ver agora técnicas de como transformar na forma zero sobre zero, infinito sobre infinito. Porque você não pode aplicar a regra de L'Hopital para o produto, nem subtração, nem potência diretamente. Então, nós vamos ter que fazer alguns artifícios para transformar ela na forma zero sobre zero ou infinito sobre infinito. Num primeiro exemplo, temos aqui o limite de x ao quadrado vezes ln de x, quando x tende a zero pela direita. Ok? Como falamos anteriormente, nós podemos aplicar a regra de L'Hopital quando x tende a algum valor real pela direita ou pela esquerda. Então, isso não é impeditivo. Mas o problema aqui é que se nós substituirmos o valor zero pela direita, nós temos aqui zero ao quadrado daria zero, e o ln de zero pela direita, nós vimos em aulas anteriores que vai para menos infinito. Ou seja, lembrando do gráfico da função logaritmo, quando estamos bem pertinho de zero pela direita, cada vez que a gente vai se aproximando de zero, mais o valor de y vai tendendo a um número muito alto e negativo. Ou seja, temos aqui uma indeterminação do tipo zero vezes menos infinito, que podemos considerar um produto indeterminado zero vezes infinito. Ok? Observe que qualquer número vezes zero, nós aprendemos que é zero. Mas nesse caso, nós estamos trabalhando com limite. É como se tivéssemos uma disputa, que se o zero vence, para números muito perto de zero, vezes um infinito, que não é tão grande, esse número ia tender para zero. Mas se o infinito ganha, e esse valor do infinito é um número muito alto, e o outro limite é um zero, que não está tão perto de zero, o zero perde essa disputa, o valor daria infinito. E dependendo da ocasião, quando tem um equilíbrio na disputa, pode dar qualquer número real. Então, assim como a indeterminação zero sobre zero, infinito sobre infinito, zero vezes infinito, pode dar qualquer valor, positivo, negativo, um número real, ou até mesmo infinito ou menos infinito também. Então, qual a estratégia para transformar e poder aplicar a regra de L'Hopital? Observe aqui que quando nós temos um produto, nós podemos transformá-lo numa divisão. Porque a função f vezes a função g
nós podemos dizer que é a função f no numerador dividido pelo inverso da função g. Se você inverter no produto essa fração, nós não alteramos. Ou você pode colocar a função g no numerador e o inverso da função f no denominador. Você pode escolher qualquer uma das duas opções. Qual um conselho que geralmente a gente sempre dá? Coloque funções no numerador e no denominador que sejam mais fáceis de derivar. Ok? Por exemplo, se eu coloco ln de x aqui no denominador, iria ficar 1 sobre ln de x. Então, teríamos que aplicar a regra do quociente para a função 1 ln de x. Já se eu coloco ln de x no numerador, como nós vamos fazer, o que é que iria acontecer? A derivada de ln de x seria mais fácil de fazer, ok? E aqui teríamos que x ao quadrado precisaríamos inverter 1 sobre x ao quadrado. Observe que se agora substituirmos o ln de x por 0 pela direita, iria dar menos infinito, e 1 sobre 0 pela direita ao quadrado daria infinito. Então, temos agora uma indeterminação do tipo menos infinito sobre infinito. Ou seja, caímos aqui no nosso segundo tipo, e agora sim, podemos aplicar a regra de L'Hopital. Vamos derivar o numerador e o denominador separadamente. Então, a derivada de ln de x é 1 sobre x, ok? E vamos derivar 1 sobre x ao quadrado. Agora, observe que 1 sobre x ao quadrado é x a menos 2. Então, podemos fazer usando a regra do tombo. Colocando menos 2 aqui para frente, ficaria menos 2x elevado a menos 2 menos 1, que seria menos 3. Então, temos aqui no denominador menos 2x elevado a menos 3 e no numerador a derivada de ln de x, que é 1 sobre x. Ok? E vamos substituir nessa equação. Observe que se colocarmos aqui 1 sobre 0 pela direita, ele vai tender para mais infinito. E se colocarmos aqui o 0, também vai tender para menos infinito. Então, temos aí uma indeterminação. Mas nós podemos, ao invés de aplicar o L'Hopital novamente, fazer aquela simplificação que nós vimos numa questão anterior. Ou seja, 1 sobre x é x a menos 1, dividido por menos 2, x a menos 3. Essa divisão aqui de potência, vamos repetir a base, subtrair o expoente. Então, ficamos com menos 1 menos menos 3. Ou seja, menos 1 mais 3 é igual a x ao quadrado. Então, temos aqui menos 1 meio vezes x ao quadrado. Quando substituirmos o valor 0, ficamos que esse limite é igual a 0. Ou seja, menos 1 meio de 0 ao quadrado igual a 0. Então, temos aí, calculamos esse limite a partir da regra de L'Hopital. Para esse próximo limite, o limite de 2 sobre x menos 3 dividido por seno de x, quando x tende a 0 pela direita, temos aqui 2 dividido por 0 pela direita, ficaria tende para mais infinito, menos 3 dividido pelo seno de 0, que seria 0. Então, 3 dividido pelo seno de 0 vindo pela direita também dá infinito. Então, temos aí mais uma indeterminação, infinito menos infinito, que seria aqui o nosso quarto caso, ok? Essa indeterminação, iremos trabalhar para tirar essa indeterminação. Uma das formas aqui, nós podemos tirar esse MMC entre x e seno de x, que seria dado pelo produto, x seno de x. Vamos dividir por x, então ficaria seno x vezes 2, seria 2 seno x, menos x seno x dividido por seno, ficamos com x vezes 3, ficaríamos com 3x. Observe agora que se substituirmos o 0, vamos ficar aqui com 2 vezes o seno de 0, que é 0, menos 3 vezes 0. Então, no numerador, ficamos com 0, dividido por x seno 0, que seria 0 também. Saímos de uma indeterminação infinito menos infinito para uma do tipo 0 sobre 0. E agora nós podemos aplicar a regra de L'Hopital. Vamos fazer a derivada do numerador
2 seno de x ficaria 2 cosseno de x menos 3, que é a derivada de 3x, dividido por x seno x. Observe agora que temos aqui um produto. Então, vamos aplicar a regra do produto. Repetimos o x e vamos derivar o seno de x, que seria o cosseno, mais a derivada de x, que é 1, vezes o seno de x. Seno de x vezes 1 é seno de x, e vamos substituir agora o zero. Se colocarmos aqui 2 vezes o cosseno de zero menos 3, cosseno de zero é 1, então ficamos aqui com 2 vezes 1 menos 3, que seria menos 1. Cosseno de zero também é 1, mas vezes zero, essa parte zero, e o seno de zero seria zero. Então, ficamos com menos 1 dividido por zero. Mas observe que esse zero aqui é um número próximo de zero vindo pela direita, mas não é zero. Ok? Vamos dividir uma constante negativa por um número muito próximo de zero. Então, esse limite, quando x tende a zero pela direita, é menos infinito. Nós podemos confirmar aqui no gráfico que quando x tende a zero pela direita, cada vez mais aqui, essa função, o valor de y dela, está indo para um número muito alto e negativo. Ok? Então, vai para menos infinito. Observe também que quando nós vimos limites infinitos, quando o x tende a um número pela direita ou pela esquerda e dá mais ou menos infinito, nós temos aí as assíntotas verticais. Então, x igual a zero seria uma assíntota vertical, como nós estudamos lá nas aulas de limite. Observe também que nós podemos ter várias assíntotas verticais para essa questão. Por quê? Quando dividirmos 3 pelo seno de um valor, de um ângulo, que vai dar zero, por exemplo, o seno de π é zero, assim como o seno de zero também é zero. Então, em π, também nós temos aqui em 3,14, se observar, mais uma assíntota. Em 2π, teríamos mais outra assíntota, ok? Então, nos múltiplos de π, que vai zerar aqui o denominador, nós vamos ter várias assíntotas. Se nós considerarmos um domínio real, teríamos infinitas assíntotas para essa função, ok? Então, nesse intervalo que nós consideramos aqui, de menos 14 a 14, tem várias assíntotas verticais. Então, está aí um caso de limite com indeterminação infinito menos infinito, que nós trabalhamos para aplicar a regra de L'Hopital. Vamos ver agora um caso de potência indeterminada. Imagine que queremos calcular o limite de x elevado a x quando x tende a zero pela direita. Se substituirmos, vamos ficar com 0 elevado a zero. Então, temos aí uma indeterminação, 0 elevado a zero. Vamos trabalhar esse limite de uma forma diferente, para mudarmos essa indeterminação e podemos resolver esse limite. Então, nós vamos considerar que essa função x elevado a x, f de x é igual a y. E vamos aplicar o ln em ambos os lados da equação, o logaritmo natural. Lembram daquela propriedade que ln de x elevado a x, esse x pode vir aqui multiplicando na frente do ln e ficamos com x ln de x, ok? Lembrem que ln estamos na base e. Então, podemos dizer que y é igual a e elevado a x ln de x. Como a base é e elevado a x ln de x é igual a y, ok? Então, e é uma constante, que é o número de Euler, aproximadamente 2,7. Se nós determinarmos o limite de x ln de x, podemos voltar nessa questão e substituir e encontrar o limite da função x elevado a x. Por quê? O limite de x elevado a x, quando x tende a zero pela direita, vai ser igual ao limite de e elevado a x ln de x, quando x tende a zero pela direita. A questão agora é determinar o limite de x vezes ln de x, quando x tende a zero pela direita. Mas observe que temos aí um caso já conhecido nosso. Se substituirmos zero aqui em x, ficamos com zero, e o ln de x
Se substituirmos aqui ln de zero pela direita, então ficamos com menos infinito. Então temos aí uma indeterminação de menos infinito vezes zero, ok? Iremos colocar aqui o ln no numerador e no denominador inverter aqui x, ficando com 1 sobre x. Iremos derivar esse limite, uma vez que temos agora uma outra indeterminação do tipo menos infinito sobre infinito. Se substituirmos aqui o zero, 1 sobre zero pela direita vai dar mais infinito. Então, saímos de um produto indeterminado para uma divisão infinito sobre infinito, que é indeterminado. Mas agora podemos aplicar a regra de L'Hopital. A derivada de ln é 1 sobre x. E 1 sobre x, vamos derivar o denominador, é x a menos 1. Então, ficamos com menos 1 vezes x, menos 1, que seria x elevado a menos 2. E vamos substituir aqui o zero nessa função encontrada. Mas observe que também iria dar indeterminado. Então, é interessante, primeiro, resolver esse quociente. Ó, temos aqui 1 sobre x, que é o mesmo que x a menos 1, dividido por x a menos 2. Ok? Aqui temos aqui menos 1 embaixo, então só vamos colocar o sinal de menos. Divisão de potência de mesma base. Vamos repetir o x e subtrair os expoentes. Então, ficamos com menos 1 mais 2, que seria x elevado a 1. Substituindo agora o zero, ficamos com menos 0, que seria igual a 0, esse limite. Ok? Se esse limite é igual a 0, nós vamos agora aqui nessa equação substituir x ln de x, que seria 0. Então, o nosso limite vai ficar com e elevado a 0. Como é uma constante, a base de Euler, podemos dizer que o nosso limite, quando x tende a 0 pela direita, de x elevado a x é igual a 1. Ok? E vamos fazer agora uma outra potência indeterminada. Temos aqui o limite de e elevado a x mais 2x elevado a 1 sobre x, quando x tende a 0. Então, agora, substituindo o zero, ficamos aqui com e elevado a 0, que é 1, mais 2 vezes 0. Então, aqui nossa base vai ser 1, elevado a 1 sobre x. Mas como x é 0, temos agora aqui 1 sobre 0. Se for pela direita, vai dar mais infinito. Se for pela esquerda, vai dar menos infinito. Então, o que é que acontece? Continua sendo indeterminação. Independente se é mais infinito ou menos infinito, continuamos aqui com indeterminação do tipo 1 elevado a infinito, que é o sexto tipo de indeterminação que nós iremos trabalhar para poder tirar essa indeterminação. Ok? Então, temos aí uma potência indeterminada do tipo 1 elevado a infinito. Então, nós vamos igualar essa equação a y, que é a função de x, e vamos aplicar, como no caso anterior, o ln de x em ambos os membros da equação. Então, ficamos com ln de y igual a ln de e elevado a x mais 2x, e temos aqui um expoente que nós vimos. Transformamos essa função num produto e temos aqui que y seria igual a e, estamos na base e elevado a essa função. Então, ficaríamos com e elevado a 1 sobre x vezes o ln de e elevado a x mais 2x. Ok? Como é uma constante, vamos tratar em resolver esse limite aqui. Ok? Porque se nós resolvermos esse limite, ficar e elevado a esse valor vai dar o valor de y. Mas lembre que o limite que nós estamos procurando vai ser igual ao limite quando x tende a 0 de e elevado a 1 sobre x vezes o ln de e elevado a x mais 2x. Vamos resolver esse limite aqui à parte, ok? Se nós substituirmos zeros, vamos ficar aqui. E elevado a 0 é 1. Mais 0, está aqui, 2 vezes 0. O ln de 1 é 0, ok? E 1 dividido por 0, se for pela direita é mais infinito, se for pela esquerda é menos infinito. Então, temos aí uma indeterminação do tipo infinito vezes 0, ou 0 vezes infinito, é um produto indeterminado. Então, nós já vimos como tirar essa indeterminação. Nós vamos aqui escrever uma vez
ln de elevado a x mais 2x é o próprio ln de elevado a x mais 2x, e o x já está no denominador. Agora, se substituirmos aqui, ó, vamos ficar com 0 sobre 0. Então, agora essa indeterminação muda. Temos aí uma indeterminação do tipo 0 sobre 0, ok? Que podemos aplicar a regra de L'Hopital. A derivada de x do denominador é 1, e a derivada de ln e elevado a x mais 2x vai ser o inverso, 1 sobre e elevado a x mais 2x, mas pela regra da cadeia, não se esqueça de multiplicar pela derivada. Então, dessa função, então é elevado a x mais a derivada de 2x, que é 2. Então, vamos fazer esse produto dividido pela derivada de x, que é 1. Ok? Então, multiplicando e elevado a x mais 2 vezes 1, ficamos com essa fração. E vamos substituir o zero, x igual a zero. Então, ficamos com e elevado a zero mais 2, e elevado a zero igual a 1, mais 2, 3. Embaixo ficamos com 2 vezes 0 é 0, e e elevado a zero igual a 1. Então, ficamos aí com 3 sobre 1, e esse limite é igual a 3, ok? Vamos voltar agora para o limite aqui inicial para resolvermos a questão. Então, temos agora que esse limite, quando x tende a zero, de e elevado a 1 sobre x vezes ln de e elevado a x mais 2x, que nós já sabemos que o limite é 3, vai ficar e elevado ao cubo. Então, é o valor do nosso limite, a base de Euler, que é aproximadamente 2,7 elevado ao cubo, que isso daria 20,085 aproximadamente, ok? Então, nosso limite, quando x tende a zero, de e elevado a x mais 2x elevado a 1 sobre x é igual a e elevado ao cubo. Vamos fazer agora o nosso último caso de potência. Temos aqui o limite quando x tende para mais infinito de ln de x elevado a 1 sobre x. Então, se substituirmos aqui ln de infinito, quando x tende para mais infinito, ln também tende para infinito. E 1 dividido por infinito, 1 dividido por um número muito grande, vai para zero. Então, temos aí um caso de indeterminação do tipo infinito elevado a zero, que seria o último caso de potência indeterminada, que é o nosso sétimo caso. Observe que temos aqui duas operações de divisão indeterminada, uma de produto, uma subtração e 3 potências indeterminadas. Também, para sair desse tipo de indeterminação, infinito elevado a zero, vamos considerar que essa função é igual a y. Aplicando o ln, o logaritmo natural, em ambos os membros da equação, ficamos com ln de y igual a ln de x elevado a 1 sobre x. Esse 1 sobre x pode vir aqui para frente do ln. Então, temos aqui que ln de y é 1 sobre x vezes ln de x. Como aqui estamos na base e, então e elevado a ln de y sobre x é igual a y. Mas temos aqui que esse limite vai ser igual ao limite quando x tende a mais infinito de e elevado a ln de y sobre x. Vamos resolver esse limite aqui à parte, ok? Então, temos o limite quando x tende para mais infinito de ln de y sobre x. Observe que aqui também temos uma indeterminação. Se substituirmos mais infinito em x, ln de mais infinito é mais infinito. Mas o ln de mais infinito continua sendo mais infinito, dividido por mais infinito. Então, temos uma indeterminação do tipo infinito sobre infinito. Então, já podemos aplicar a regra de L'Hopital. No denominador, temos aqui x, então a derivada de x é 1, e a derivada de ln é 1 sobre ln de x. Mas observe agora que, pela regra da cadeia, temos que multiplicar pela derivada de ln de x, que é 1 sobre x, ok? Então, ficamos aqui que a derivada de ln é 1
sobre ln de x, vezes a derivada de ln de x, que é 1 sobre x. Ok? Então, dividir por 1, nós podemos tirar esse 1 e substituindo, ficamos com 1 sobre ln de infinito, que será infinito, vezes 1 sobre infinito. Então, ficamos com 1 sobre infinito vezes infinito. Observe que infinito vezes infinito não é uma indeterminação. Então, ficamos com 1 sobre infinito ao quadrado, que é infinito. Então, esse limite, quando x tende a mais infinito, é igual a zero. E vamos substituir o zero aqui. Então, ficamos com e elevado a zero, que é igual a 1. Então, podemos dizer que o limite de ln de x elevado a 1 sobre x, quando x tende para mais infinito, é igual a 1. Agora é com você. Pega lá o teu livro-texto na descrição do vídeo, resolve o máximo de exercício possível, envolvendo formas indeterminadas e a regra de L'Hopital para fixar bem esse assunto, porque na próxima aula nós estaremos resolvendo diversos problemas de otimização aplicada. No início da aula, mostramos uma equação de repartição térmica que fez parte de um trabalho de iniciação científica por título Obtenção da repartição térmica de soldagem do aço naval ASTM-H36 a partir de um software baseado em elementos finitos. Então, gostaria que você lesse esse trabalho que vai estar lá na descrição do vídeo. Gostaria que você deixasse nos comentários desse vídeo alguma curiosidade ou dúvida acerca desse trabalho. Então, até a próxima aula, se Deus assim o permitir. Forte abraço e até lá!